Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso Shalom Kids. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre uma importante cidade europeia. Quem aí sabe qual é ela? Ela é a capital da França. Querem uma outra dica? Ela também é conhecida como a Cidade Luz. Quem ainda não sabe, eu vou dar uma última dica. Nessa cidade está essa torre aqui, ó. Quem sabe o nome dessa torre? Ela é chamada de Torre Eiffel. Quem aí descobriu qual é o país que nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa querida França. Sejam bem-vindos, então, a essa aula maravilhosa escolhida pela nossa queridíssima Sofia. E nós vamos começar a nossa aula aprendendo a dizer olá em francês. Vocês estão prontos? Olá em francês se diz salut. E o salut, ele pode ser dito tanto para olá quanto para tchau. E quando você diz salut les gars, você diz olá pessoal, oi pessoal. E quando você diz ça va, você está dizendo tudo bem? Então vamos lá? Salut les gars, ça va? Olá pessoal, tudo bem? Tem uma outra forma também que a gente escuta mais, né? Nos desenhos, nos filmes, que é o bonjour. O bonjour, para os franceses, você pode dizer tanto bom dia quanto boa tarde. E o bonsoir é para boa noite. Legal, né? É sempre bom aprender um pouco. Bom, nós vamos começar falando dos pontos turísticos de Paris. Vamos lá? Existem muitos lugares lindos para passear, para conhecer lá em Paris. Eu vou falar apenas alguns. Depois, se vocês tiverem a curiosidade, é só dar um Google lá e conhecer. A gente tem o Museu do Louvre, que é o maior museu de arte do mundo. A gente também tem a Torre Eiffel, que é uma torre do século XIX, que é o edifício mais alto da cidade de Paris. A gente tem também o Arco do Triunfo, que foi construído em comemoração às vitórias de Napoleão Bonaparte. E nesse arco estão gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais. Já pensou? Existe também o Palácio de Versalhes, que também é muito conhecido em filmes. Eu já vi um filme onde mostra o palácio e seus jardins lindos. E esse é um castelo real. Tem também na cidade o Rio Sena, que é um rio francês que tem 777 quilômetros. É uma cidade muito bonita para se conhecer. Agora, falando um pouquinho sobre a nossa parte, que é a viagem missionária, que é também falar de Jesus nesse país. Como será falar de Jesus nesse país? É muito bom para viajar, é muito bom para conhecer. E aonde é que a gente vai falar de Jesus lá? Todos precisam de Jesus, não é verdade? Bom, Paris, se a gente for estudar um pouco da sua história, ela contribuiu muito para nós como cristãos hoje, né? A sua catedral, existe uma catedral lá muito bonita, que está lá até os dias de hoje. O nome dela é Catedral de Notre Dame. Essa catedral, ela testemunhou a ascensão e a queda de muitos reinados, de muitos impérios e repúblicas também. E ela é o marco zero lá na França. Lá também nasceu João Calvino,
que foi um teólogo francês, pai da Reforma Protestante, um verdadeiro herói da fé. Depois, se você tiver interesse, vai lá pesquisar um pouquinho sobre ele. Tem muita coisa para saber. E eu estudei sobre os missionários escutando um pastor que é hoje missionário lá na França. E uma coisa que ele disse é que falar de Jesus em Paris não é tão fácil, porque não é tão fácil viver em Paris, porque é uma cidade cara de se viver, né? Paris é muito caro. E ele fala assim que o ideal seria que eles tivessem uma igreja em Paris, no centro, porque as pessoas, por mais que moram ao redor de Paris, é fácil se locomover em Paris, é fácil chegar ao centro, mas também é muito caro. E eu acredito que hoje eles ainda não tenham uma igreja fixa lá por esse motivo. Então, durante as semanas, as reuniões elas acontecem na casa dos pastores e aos finais de semana eu creio que eles têm um lugar alugado. Estudando um pouquinho sobre a história de Paris, França, a França, assim como muitos países europeus, ela passou por perseguições da fé cristã, não é? Porém, enquanto outros países eles permaneceram, mesmo que na prática do catolicismo, a França ela resolveu ir por outro caminho e ela começou a ter uma visão de mundo longe da fé cristã e da religião. Então, com toda essa perseguição, ela decidiu então viver à margem do cristianismo. Ela então decidiu não crer, não acreditar. E é um povo muito cético, é muito difícil de crer, é muito difícil de falar de Jesus lá, porque eles rejeitam o evangelho, tá? A visão de mundo atual do francês, ela é um pouco triste, porque existe entre eles lá o abandono dos valores tradicionais, como casamento e família. O que isso quer dizer? Lembra que na nossa aula a gente sempre fala que família é importante? O papai, a mamãe, os nossos tios, os nossos avós. É importante sempre a gente orar, é importante sempre a gente ter Jesus no centro da nossa família. Então, lá isso se perdeu um pouco essa ideia de família. Então é bem difícil. O povo em geral lá, ele não acredita, como eu disse anteriormente, ele é um povo cético. Ele não acredita e ele rejeita o cristianismo, ele rejeita o evangelho, ele não aceita a mensagem de Jesus. Então é difícil falar de Jesus na França. Existe também uma estatística bem alarmante. Como eu já falei e vou repetir, a resistência ao evangelho ela é bem grande. Então o povo tem dificuldade em ouvir. Deve ser bem difícil quando você quer falar de Jesus e as pessoas te ignoram. Porque aqui a gente vai na igreja, se a gente tem uma igreja do lado da nossa casa, tem uma igreja lá, tem outra igreja lá, a gente vai na internet, a gente busca. Lá o povo não busca muito a palavra de Deus. Então ele rejeita o evangelho, existe uma resistência. E uma outra coisa que também eu fiquei bem triste é que os missionários, eles levam de 7 a 10 anos para apresentar os primeiros frutos. Então vamos pensar num trabalho missionário onde você fala de Jesus para uma determinada comunidade, para um determinado bairro, você faz um trabalho e as pessoas elas começam a vir para a igreja, as pessoas começam a mudar de vida, elas começam a aceitar Jesus, elas se batizam, aí vem a família para a igreja, você consegue mudar a história de uma sociedade, às vezes em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Lá na França é muito mais longo esse período. É de 7 a 10 anos para apresentar os primeiros frutos. Então o trabalho missionário lá, ele deve ser persistente, ele deve persistir para que as pessoas venham, não é? O que lá existe também é uma grande sede espiritual. Porém, ao mesmo tempo que existe a sede, existe a resistência ao cristianismo. E o que acontece? As pessoas elas buscam outras religiões em vez de buscar a Jesus. Porque elas não sabem para onde andar, elas não têm para onde correr.
E no final desse texto, desse vídeo que eu li, que eu assisti, o pastor fala que a França, ela precisa da atenção da igreja mundial, assim como a África, o Brasil e tantos outros povos. Porque quando a gente pensa em missão, pelo menos eu, quando eu comecei a fazer o estudo sobre a viagem missionária, sempre quando a gente pensa em missão, o que a gente pensa? Na África, nas crianças da África, do povo africano, dos outros povos, né, que a gente estudou lá, Vietnã, que é um povo tão difícil de alcançar. E a gente acha o quê? Que a Europa tá tudo bem lá, né? Um país bonito, o povo quer ir morar lá, o povo quer ir trabalhar lá, quer viver lá. Mas a gente esquece que também é um povo frio, um povo onde é difícil falar de Jesus, onde as pessoas têm uma resistência em levar uma vida com Cristo. Então eu fiquei muito feliz pela Sofia ter indicado Paris para a gente conhecer. E hoje a gente também conseguiu descobrir que Paris é um lugar que precisa de Jesus, precisa de missionários. Então qual é o nosso papel? Ai, tia Camila, eu não posso ir para Paris agora. Agora tem esse coronavírus, agora precisa tirar passaporte, eu ainda não tenho, precisa juntar dinheiro. O que a gente pode fazer? Lembra que a gente estudou nas outras aulas? A gente pode orar e a gente pode contribuir financeiramente se a gente não pode ir, não é verdade? Então vamos fazer o nosso papel? Vamos contribuir, conhecer trabalhos missionários, onde a gente pode investir o nosso dinheiro, não é? Onde a gente possa orar por aquelas pessoas, porque elas precisam da nossa oração. Já pensou como é difícil falar de Jesus em um país que não quer saber de nada com nada? Difícil, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de conhecer Paris. Gostei muito da indicação da Sofia. Eu espero que vocês tenham gostado também. Fiquem com Deus, a gente está morrendo de saudade. Um forte abraço para vocês. Continuem orando para que toda essa pandemia acabe, que a gente consiga voltar à nossa vida normal, né? Mesmo que não seja o mesmo normal de antes, mas que a gente possa retomar as nossas atividades, que a gente possa se abraçar. Uma coisa que a gente está sentindo muito falta é de chegar perto, de abraçar, de beijar, de apertar, não é verdade? Isso é muito ruim. A gente tem que chegar perto das pessoas, tem que dar aquele cumprimento assim, né? E assim, é muito frio, né? A gente gosta mesmo de estar junto. Então continuem orando. Creem que tudo isso é um tempo para que a gente aprenda a viver em família, para que a gente busque realmente o Senhor, para que o amor do Senhor ele não se esfrie dentro do nosso coração. E essa tem que ser a nossa oração, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Agora nós vamos fazer o sorteio da nossa próxima viagem missionária, tá? Tá aqui no nosso baldinho. Vamos ver. A nossa próxima viagem será para o México. E quem escolheu esse país foi o nosso amigo lindinho, o Guilherme. Vamos lá para a nossa próxima viagem missionária? México, aí vamos nós! Tchau, galerinha. Um beijo.